Olá, eu sou a Vanessa e eu vou falar sobre o estudo Abordagens não farmacológicas para o manejo da dor em unidade de terapia intensiva neonatal. Até o século XX, a dor dos neonatos era amplamente negada e ignorada. Com o surgimento de estudos que constataram que a falha no tratamento da dor gera tanto sequelas cognitivas quanto fisiológicas e comportamentais, houve uma mudança e, a partir do século XXI, a gestão e avaliação da dor neonatal ela evoluiu e se tornou, então, um importante alvo terapêutico. No entanto, atualmente, muitas UTIs ainda não reconhecem, avaliam e manejam a dor dos recém-nascidos adequadamente. Isso porque muitos profissionais têm receio de fazer uso de métodos farmacológicos e também desconhecem e são despreparados para fazer uso de métodos não farmacológicos. Tendo em vista isso, o objetivo do estudo é descrever e quantificar algumas das estratégias não farmacológicas utilizadas para a promoção de conforto da dor durante a hospitalização dos recém-nascidos em UTIs. Como métodos, esse é um estudo observacional transversal em coorte de conveniência de recém-nascidos saudáveis ou clinicamente estáveis. O consentimento informado por escrito foi obtido das mães antes de incluir o recém-nascido no estudo e o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. A contou com 86 recém-nascidos e os estímulos dolorosos utilizados foram punção no calcanhar, colocação de catéter ou passagem de sonda. Os consolos utilizados foram sucção não nutritiva, colocação no colo da mãe e colocação no colo do acompanhante. 17 recém-nascidos receberam apenas sucrose ou consolo obrigatório definido por protocolo clínico. O período de análise foi feito da seguinte forma. Foi definido como período antes, aquele realizado 15 segundos antes do procedimento doloroso. Período durante, aquele realizado imediatamente após o procedimento por cerca de 15 segundos. Período depois, aquele que foi aferido por cerca de 3 minutos após o término do período durante. Como medidas e instrumentos, foi utilizado, então, a atividade de condutância da pele, que foi aferida por intermédio dos seus componentes, número de picos por segundo, área sob a curva e amplitude. Como resposta comportamental, a dor foi aferida pelas escalas comportamentais de dor, NFCS, PIP e Evendol. Como resultados, em relação aos tipos de consolo, foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa na resposta à dor apresentada pelos bebês com base no tipo de consolo ofertado. Em análise, observou-se que as diferenças significativas entre os tipos de consolo, elas ocorreram diferenciando medidas fisiológicas e comportamentais dos sujeitos que receberam, então, sucção não nutritiva versus sem consolo, isso para as medidas de área sob a curva, amplitude, número de picos por segundo e as escalas PIP e Evendol, e para aqueles que receberam a sucção não nutritiva versus aqueles com consolo da mãe, para as medidas número de picos por segundo, escala NFCS, PIP e Evendol. Então, em relação aos tipos de consolo, o colo da mãe foi o que obteve os melhores resultados para alívio da dor com base em medidas fisiológicas e a sucção não nutritiva para alívio com base nas medidas comportamentais. Não houve correlação das medidas fisiológicas e comportamentais. Então, o intervalo de 15 segundos que foi usado no período de análise, ele é adequado para adultos. No entanto, para recém-nascidos, esse intervalo pode ser muito curto, resultando em sobreposição de valores. Em relação às respostas comportamentais e fisiológicas, encontradas por um mesmo indivíduo e aferidas em um mesmo período de tempo, elas podem apresentar variações em decorrência das diferenças na personalidade e ou constituição do recém-nascido ao nascimento. Isso poderia explicar a variação entre as medidas de dor. A gente sabe que o vínculo da mãe e filho ele é maior do que o vínculo do recém-nascido com outros indivíduos. Então, variações emocionais maternas ao segurar o recém-nascido durante o procedimento doloroso, elas podem ser percebidas e externalizadas pelo recém-nascido por meio de seu comportamento de forma mais intensa, o que poderia gerar, então, alterações mais acentuadas nas medidas comportamentais, que foi o que ocorreu. A relação à sucção não nutritiva, ele é um método eficiente para alívio da dor. No entanto, é necessário que o recém-nascido tenha maturidade suficiente para fazer uso desse método. Como os nossos recém-nascidos tinham idade gestacional em média de 36 semanas, com alguns tendo uma idade gestacional ainda menor, isso pode explicar o menor alívio proporcionado pela sucção não nutritiva, que foi demonstrado pelas medidas fisiológicas. Então, em conclusão, as medidas não farmacológicas, elas são mais eficientes para o alívio da dor do que nenhuma medida. No entanto, muitos fatores associados à dor, é necessário que mais estudos sejam feitos para que uma melhor compreensão seja gerada. Muito obrigada pela atenção e essas são as referências bibliográficas.